Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui, né? Essa igreja que em tantos momentos foi a minha casa, né? Em muitos anos. Foi aqui que eu fiz a minha profissão de fé. Aqui que a gente viveu muitos momentos agradáveis, festas aqui, cultos abençoados. E é muito bom retornar com esse convite que o reverendo Léo me fez aí para trazer a palavra para o reverendo Epifânio. Né? Como ele falou, 2 tios queridos e amados. E a nossa família é muito privilegiada de ter a presença deles também. É muito abençoador a gente contar com pessoas que, além de terem um ministério na igreja, tem um ministério também familiar, que oram pela gente, que cuidam de nós e nos pastoreiam. E hoje eu queria pedir a vocês que estejam abrindo aí comigo, lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 15. A gente vai ler dos versículos 6 ao versículo 13. Josué ali no início da Bíblia, Antigo Testamento. Pode ir abrindo com calma e sem pressa. Você que está aí na sua casa também, não deixe de abrir a sua Bíblia. Eu sei que vai estar projetado aqui, mas é muito importante também abrir sua Bíblia, fazer anotações. É muito útil também. Então vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Então, desculpa, eu falei errado, é capítulo 14, tá, gente? Capítulo 14, é a emoção de estar aqui em Curicica hoje. Capítulo 14, a gente vai ler de 6 a 13. Então vamos lá. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de seus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, ó Senhor, me conservou em vida, como me prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda como no dia em que Moisés me enviou. Como era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair e como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desposar, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então, como a gente pode ver, essa passagem aqui, ela remete a um tempo atrás em que Josué e Calebe, com mais 10 espias, né, eram 12, um de cada tribo, foram espiar a terra de Canaã para saber como é que era a terra e trazer informações para o povo, para saber se eles deveriam seguir na caminhada, se deveriam retroceder. E aí, como Calebe lembra a Josué, ele diz lá: você sabe a respeito de mim e de ti, o que Moisés falou, ou seja, nós dois fomos aqueles que acreditaram, nós acreditamos que aquela terra era uma terra que poderia ser possuída pelo povo. E os outros 10, como a gente vai lembrar, eles ficaram com medo. Por quê? Porque tinham os anaquins, que eram gigantes, eram figuras muito altas mesmo, né, de tamanho grande e fortes. Então, os outros 10 espias ficaram com medo e acharam que o povo não deveria avançar, porque a cidade não poderia ser possuída. E aí Calebe lembra Josué. Lembra que Moisés prometeu para a gente
que depois que tudo passasse, que a gente conquistasse a terra, a gente ia poder possuir, essa terra ia ser minha. Então eu vim aqui para escolher a terra que eu gostaria. Só que tem um detalhe muito importante, faz toda a diferença. Caleb falou aqui, ó, ele tinha, isso aconteceu há 45 anos atrás, não é isso? E naquela época ele já tinha 40 anos. Então faz as contas aí. 40 mais 45, 85 anos. Que ele diz que ele tinha agora. 85 anos. E aí você pensa como é que um senhor de 85 anos, a gente tem aqui o meu avô, né? Está com quantos anos? 85, 86? 88, né? Aí. Já até passou um pouquinho mais. Imagina só uma pessoa da idade do meu avô chegar aqui hoje e falar, olha, eu quero aquela terra que você me prometeu. Aquela terra que lá atrás eu acreditei nela, você me trouxe a promessa e hoje eu estou aqui para pegar o que é meu, para tomar posse. E aí o que acontece é isso, né? Josué fica admirado e realmente a gente vai ver mais à frente que se cumpre a promessa. Mas aí eu quero contar uma história que aconteceu ontem. Meu tio estava lá, então ele testemunhou a mesma coisa que eu. Ontem nós estivemos no Maracanã, né? Foi a primeira despedida do Fred. Por que a primeira? Porque a despedida vai ser só sábado que vem. Mas ontem ele entrou, fez gol, deu volta olímpica. E a história do Fred é interessante. É um atleta interessante. Por quê? Ele em 2019, ele disse numa entrevista ontem que ele pensou em encerrar a carreira, porque já estava com 35 anos, tinha acabado de ser rebaixado pelo Cruzeiro e o seu contrato tinha acabado. Então, o que ele fez? Ele fez quase igual o profeta Elias, que se escondeu numa caverna, num momento de tristeza. Ele foi lá para a fazenda dele, lá no interior de Minas, e ficou lá escondido. E aí o Fluminense foi com uma pessoa lá para encontrar com ele e fazer uma proposta para ele. A proposta é a seguinte, com 35 anos, do jeito que ele estava, derrotado e tudo mais, voltar a jogar futebol e apostar num projeto de reconstrução de um time que estava mal também. Os dois estavam mal, o Fluminense e o Fred. E a ideia era, aos 35 anos, recomeçar de novo, começar novamente. E ele disse que ele acreditou na proposta, né? Veio para o time, veio para o Fluminense. E ontem, né, passou por esse momento maravilhoso, né? Saiu nos braços da torcida carregado, chorou a beça. Então, o que o Fred pode mostrar para a gente através dessa história? É que a gente não sabe quando acabou realmente os nossos projetos. Só tem uma pessoa que sabe. E disso até o Fred sabe, porque ele também é cristão. A única pessoa que sabe realmente quando acaba o nosso projeto é o nosso Senhor. Porque Deus sabe exatamente cada propósito que Ele tem na nossa vida e cada tempo determinado. Então não existe idade, não existe a distância, não existe tristeza que possa impedir da gente cumprir os planos que Deus tem para a nossa vida. Que Deus cumpra, na verdade, os planos que Ele tem por nós. E aí o primeiro ponto que a gente pode destacar, no sentido do o que Caleb pode nos ensinar, é que a gente não deve se esquecer da nossa própria história. Porque Caleb, com 85 anos, ele poderia ter pensado, bem, a gente demorou tanto para chegar aqui nessa terra, que agora nem me importa mais escolher terra nenhuma. Agora eu já estou velho mesmo, deixa que meus filhos resolvam aí onde eles vão ficar, né? Só que Caleb, no momento, ele pensou assim. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que Deus tinha prometido a ele tinha que se cumprir. Que ele era muito importante na história da tribo dele, né, do povo dele. Então, ele precisava olhar para trás, lembrar de tudo que Deus tinha feito na vida dele e continuar lutando, continuar com força. Era a promessa de Deus na vida dele. Então, o mesmo vale para a gente. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, se Ele prometeu em oração, se você ora todo dia por uma coisa e Deus ainda não te respondeu,
saiba que ele tem uma promessa, sim, ele tem um plano para a sua vida, né? E cada plano dele tem um momento certo de se cumprir. Então, não pense que você já está velho, que não dá mais, né? Que o seu chamado é tardio, alguma coisa do tipo, porque Deus ele vai nos preparando para cada etapa, né? Eu costumo falar muito, a gente falou sobre chamado agora, muita gente me pergunta, né? Como é que foi a questão do chamado, chamado pastoral e tudo mais. E eu percebo que, hoje em dia, mesmo com 32 anos, eu me sinto bem mais preparado, porque se eu tivesse entrado lá no seminário como os meus amigos, com 18, 19, eu acredito que eu ainda não estivesse preparado realmente. Minha cabeça era outra, talvez não tivesse amadurecido ainda, né? E cada um tem um momento certo. Eu tenho amigos lá no seminário que entraram com 40 anos, 50 anos. Tem um de 58 que já faz trabalho missionário há muitos anos e ele resolveu fazer o seminário agora, que ele já sente no coração vontade de pastorear. Então, a gente tem que estar olhando sempre para as promessas de Deus e não para o que as coisas nos mostram, né? Que mostravam para Caleb? Você já é velho, você já cumpriu o que você tinha para cumprir, agora deixa que a nova geração assume. Ele falou, não, Josué, lembra que Moisés prometeu para a gente? Então, eu vim aqui para tomar posse. Eu vim aqui para consolidar aquilo que Deus tinha prometido através de Moisés. Então, isso que a gente tem que ter em mente. E nunca deixe morrer as suas histórias. Se a gente for voltar lá no Fred, de repente, ele lembrou do passado dele, as histórias dele, né, a Copa do Mundo e tudo mais. Isso fez com que ele tivesse mais confiança para aceitar o desafio. Assim como Caleb também. Eu acredito que ele fosse um homem muito forte, assim, com muita autoridade. Ele encarou realmente, porque ele sabia que tudo que ele tinha passado não era em vão. Ele tinha que consolidar aquele ato até o final. E o problema é que a gente tem três coisas que às vezes nos atrapalham nessa questão de como a gente recebe essas notícias, né, e como a gente faz a promessa de Deus se cumprir ou não na nossa vida. Por quê? Temos aquelas pessoas que têm um sentimento de ingratidão, aquelas pessoas que se esquecem de quem são, na verdade, e buscam ser aquelas pessoas que elas não são. Então, a história delas, Deus quer cumprir uma promessa na vida delas e elas não aceitam aquilo, elas acham que elas não são aquilo e vivem com uma atitude ingrata, né, uma ingratidão, porque não percebem aquilo que Deus, que não estão preparadas, né, para assumir aquilo que Deus quer para a vida delas. São ingratas porque ficam olhando para o passado e achando que aquilo vai voltar, né? Então, se eu fui um craque de futebol e tal, e eu vou jogar num time que está em baixa para encerrar a carreira, às vezes eu prefiro nem ir porque eu não quero passar por aquela dificuldade, né? Porque eu estou amarrado lá no passado, né? E tem muitos que têm um sentimento de conformismo. Como é que é isso? Não, está tudo bem, né? Como eu falei, se Caleb tivesse falado, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já estou velho, não conte mais comigo. Tem aí meus filhos aí, ó, podem entregar nas mãos deles, eles escolhem a terra que eles querem, e não foi isso que ele fez, né? Então, o sentimento de conformismo também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E muitos acham, olhando para o passado, para a história, eles distorcem a história, eles acham que são aquilo que eles não foram, né? Então, se Caleb tivesse chegado e falado, olha, realmente eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas assim, eu nem lembro muito o que Moisés falou, não. Eu só sei que eu estou legal, pode passar para o próximo aí, eu quero descansar, né? Quero férias. Já chegamos aqui nessa cidade, agora é aproveitar. Mas não, ele sabia que ele não podia mudar aquilo que estava escrito na vida dele. Deus tinha um propósito para ele e ele tinha que ser cumprido, não tinha jeito. E aí o segundo ponto que a gente pode destacar e é muito importante também, é que nós não devemos nos importar tanto com a opinião dos outros. Por que tanto? Porque eu coloquei essa expressão no meio, né? Porque a gente
precisa se importar, lógico, com algumas opiniões de pessoas que querem o nosso bem, que nos amam, que são inspiradas por Deus, como os pastores, nossos pais, né, nossos filhos. Mas a gente não deve se preocupar também com opiniões de pessoas que às vezes só vêm para reclamar, para puxar para trás. A gente vai ver os exemplos aí. Os outros 10 espias, como diz lá o texto, no versículo 8, meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, porém eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, quer dizer, se Josué e Caleb tivessem entrado na onda dos outros 10, eles provavelmente teriam chegado lá de volta, em Gilgal, onde eles estavam, e falado assim, realmente, não vai dar não. Até eu e Caleb, Josué e Caleb, eles até achavam que dava, né? Mas a gente entrou num consenso aqui e decidimos que não dá. Vamos ficar por aqui mesmo. Essa terra de Canaã é muito perigosa. Tem um gigante lá, não vai dar para a gente não. Mas eles não se importaram com isso não. Eles falaram, vocês têm, a opinião de vocês é essa? 10 pessoas, né? Só que tem 2 que acham que não. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai falar para Moisés o que a gente acha. Não importa o que vocês acham que não, a gente vai falar o que a gente acha. A gente acha que o povo, através da ação de Deus, que é sobrenatural, tem condições de chegar lá e povoar aquela terra e conquistar e derrotar aqueles gigantes e muitos outros que vierem. Se vocês acham diferente, aí o problema é de vocês. Vamos deixar Moisés decidir, né? Ele é inspirado por Deus, então nada melhor do que ele para decidir. Então, não devemos ouvir demais os outros. Pessoas que às vezes nos atrapalham, né? Às vezes você está lutando tanto por uma coisa, vem uma pessoa, não vou entrar no mérito qual é o sentimento dela, qual é a intenção dela, mas vem uma pessoa querendo te jogar para trás, te fazer desistir. Eu não estou falando aqui de questões relacionadas assim, a prosperidade, essa coisa toda, porque às vezes a gente acha assim, fulano de tal está me atrapalhando em prosperar, em alcançar a vitória, mas não é isso não. Eu não estou querendo dizer uma coisa relacionada realmente aos propósitos de Deus, né? Então, Josué e Caleb sabiam, poxa, Deus trouxe a gente até aqui, porque Ele quer cumprir com a gente, Ele falou que tem uma terra prometida para a gente. Que sentido faz a gente chegar aqui no meio e desistir? Entendeu? Então, é algo que para eles, né, que estavam ali, uma conexão realmente com Deus, né, orando e sempre conectado a Ele, eles conseguiam ver claramente que não fazia sentido. Falar, beleza, tem gigante, tem várias dificuldades, mas só que Deus prometeu, então não faz sentido desistir agora, entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou falando, pessoas que fazem você desistir do seu projeto, daquilo que Deus colocou na sua vida, se você sabe que é um propósito de Deus, é um plano de Deus para a sua vida, não deixe ninguém atrapalhar. Pelo contrário, procure pessoas que te motivem, que orem por você, que te encorajem, que isso é muito importante para a gente seguir. E o terceiro ponto que a gente pode destacar nessa história também, é que a gente deve reconhecer que Deus perseverou e na nossa vida preservou a nossa vida até aqui. Então, quer dizer, se Ele preservou a sua vida até aqui, como o Caleb, lá com 85 anos, é porque Ele tem um propósito na sua vida, que Ele tem um propósito nisso. E se a sua vida você não consegue enxergar um propósito, só tem uma pessoa que pode te ajudar nisso, que é o próprio Deus. Então, assim, caso agora você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, que você tem dificuldade de enxergar qual é o sentido da sua vida, às vezes a idade está batendo, ou então, nem só a idade, né? Às vezes você está num momento de vida que você se vê sozinha, né? Você se vê sozinha, você se vê como se uma fase da sua vida tivesse terminado. E você não vê como começar outra. Você não consegue ver como uma fase acaba e a outra começa. Mas é nesses ciclos que Deus trabalha. Assim como Ele fez com o Caleb, que mostrou que ele tinha cumprido uma parte, mas ainda faltava outra. E não importava em que momento ele estava. E assim é com a gente também. Então,
primeiramente, Deus o manteve vivo, vivo por fora, né? O corpo dele estava vivo, ele não tinha morrido ainda. Então, isso quer dizer o quê? Que isso mostrava claramente que ele ainda, enquanto existia vida, né? Ele tinha que continuar trabalhando para o Senhor. Ele que era um homem de Deus, e nós também somos, nós sabemos que temos que continuar sempre buscando aquilo que Deus quer fazer através de nós. Porque se não acabou ainda, é porque ainda tem muito para fazer, né? E o segundo ponto com relação a essa questão, se Deus preservou ele, por quê? Por que Deus preservou a vida dele? É que Caleb também ele se manteve vivo por dentro. Então, esse foi um ponto importante para ele continuar nessa caminhada e continuar cumprindo os planos de Deus. Porque se ele se preparou para esse momento, ele ficou o tempo todo se preparando para isso, no momento certo ele já sabia o que ele tinha que fazer. Porque não tem como, é muito difícil a gente estar preparado para fazer uma coisa, a gente fazer a coisa naquele momento que é determinado por Deus, se a gente não se preparar também. Então, assim, a gente nunca está parado. Tem um pastor amigo meu que diz que a vida do crente é como uma bola numa ladeira. Se você coloca ela, ou ela fica parada, você segurando ela, ou se você soltar, ela vai descer. Então, a gente tem que estar o tempo todo o quê? Caminhando, jogando a bola, empurrando a bola para cima. Entendeu? Porque se você soltar, já era. Então, essa é a vida do cristão, né? A gente tem que estar sempre se preparando por aquilo que Deus ainda vai fazer, né? Como diz o poeta, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não é verdade? Então, se você tem fé dentro de você, e a nossa fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, a vida nunca tem fim. A gente está sempre se preparando para novos projetos, novos planos e novas coisas que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Só que a gente não pode ficar esperando. A gente precisa se preparar. Porque Caleb, pelo que eu vejo, né, a gente vê um pouquinho da história dele em Josué, em Deuteronômio, Êxodo, vê que era um cara que ele não ficava parado, não. Ele era chefe da tribo dele. Quando precisaram dele como espia, ele estava lá, lutou nas guerras também. Então, quer dizer, Caleb sempre se preparou e sabia que esse momento ia chegar. Talvez ele tenha esperado intensamente por esse momento. Até um estudioso aqui colocou uma observação interessante. Josué e Caleb, os dois foram, né, os que acreditaram. Porém, Moisés, quando escolheu o substituto, inspirado por Deus, foi Deus que apontou, foi escolhido Josué. Caleb poderia ter se rebelado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Com algumas pessoas acontece, até comigo já aconteceu. Às vezes a gente se sente um pouco desprezado e aí abre mão das coisas. Fala, não quero mais saber de nada. Era para eu estar lá. Eu que tinha que substituir Moisés. Eu acreditei, então por que não fez uma dupla? Josué e Caleb liderando o povo. Mas Caleb não. A Bíblia não fala que em nenhum momento ele se sentiu assim. Pelo contrário, ele ficou esperando esse tempo todo, mais 45 anos, para chegar lá depois e falou, não, agora é comigo, essa promessa eu recebi. Essa promessa eu recebi, que eu ia escolher um local, que eu ia habitar com o meu povo. E o mais interessante também, para ver como é que Caleb ele tinha total confiança em Deus, ele escolheu logo o lugar onde tinham os anaquins, que eram gigantes, temido pelos outros 10 espias, que era lá o Monte Hebron. Então ele falou assim, eu confio tanto em Deus que eu quero logo aquele pior lugar lá, que ninguém acreditava que daria certo. Já que a gente derrotou eles, eu quero aquele lugar. E é assim que a gente tem que ser, a gente não pode ficar se lamentando por aquilo que passou, por aquilo que a gente deixou de ganhar, de receber, porque Deus é justo, meu irmão. A gente julga muito pela nossa justiça, pela nossa cabeça, mas só que Deus, a justiça de Deus é perfeita. Por isso que Caleb entendia isso. E para a gente, o que nós podemos de fato aplicar na nossa vida com esse texto, com essa história de Caleb, essa história de superação?
que tudo tem o seu tempo determinado. Né? Como diz lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há também e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como diz o poeta, nunca é tarde demais para ser o que a gente poderia ter sido. Ou seja, nós não sabemos o nosso tempo, nós não sabemos quando vai acontecer, mas Deus sabe. E a gente tem que entender também que o tempo dele é diferente do nosso. Quando diz que tudo tem o seu tempo, o tempo determinado, é porque Deus sabe realmente o momento que a gente estava preparado para as coisas. Eu não falei aqui no início, eu não me sentia preparado há 10 anos atrás. Muita gente falava, você está saindo da escola, já podia, você tem um perfil de pastor, por que você não faz o seminário? Porque eu não estava preparado, eu não sentia no meu coração ainda como uma pessoa preparada, como uma pessoa pronta. E Deus ele vai nos preparando. Só que nesse processo, né, mesmo sem eu perceber, ele foi me preparando para chegar hoje, poder estar lá estudando e tudo mais. Então, a gente tem que sempre se preparar. Uma frase que eu peguei ontem na coletiva do Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense, perguntaram para ele o que podiam esperar desse time. Como eu falei antes, é um time limitado, não tem muitos recursos financeiros, e tem outros times que têm, vocês sabem muito bem. E aí ele falou assim, olha, podem esperar o mesmo que os outros times, que a gente está competindo, uma competição é assim. E ele deixou uma frase muito interessante, falou, a vida é para quem acredita. Então a gente tem que acreditar até o final, não vai ser eu aqui que vou falar que a gente não tem condições de ser campeão, tudo mais, que a vida é para quem acredita. Se a gente não acreditar, realmente aí fica muito mais difícil. Então, assim, a vida é para quem acredita, por quê? Porque nós temos a fé em Cristo Jesus, a fé num Deus que nos salvou quando a gente estava sendo dominado pelo império das trevas, o pecado habitava em nós, e Deus enviou seu Filho para que hoje a gente tivesse salvação no nome dele, no sangue dele. Então, assim, a fé que nós temos nele é o que nos move a poder continuar, não desistir, continuar acreditando nas promessas de Deus. Nós temos um caso na nossa família, né, que é da tia Ana e do tio Agil. Muita gente aqui deve conhecer já esse caso. Eles perderam a filha durante o parto do neto deles. E aí ela se foi, e aí o que aconteceu? Um neto não pode ficar desamparado, né? Então, eles tiveram que, rapidamente, abraçar a ideia de quê? De serem pais outra vez. Já com mais de 70 anos e tudo mais, eles já tinham uma filha temporã, que eles tiveram com mais idade, e agora eles tinham um neto para criar também, porque é isso que acontece. A nossa vida, muitos momentos exigem situações assim rápidas, que a gente tem que tomar de decisões muito rápidas. E é claro que uma avó e um avô não vão deixar de criar um neto por conta da idade. Assim como o Caleb não desistiu, mesmo sendo idoso, eles sabiam daquilo que Deus tinha colocado para eles. O propósito deles ali agora era se reinventar e criar um neto ali que tinha acabado de nascer. E estão criando muito bem. O Tiaguinho é uma bênção, ele é um menino de ouro realmente, e é isso que Deus quer de nós. A gente não pode ficar presos às situações da vida a tal ponto de desistir, de achar que a gente parou por aqui, que Deus não tem mais nada para fazer. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Meu tio também no aniversário dele, que Deus também tem muita coisa para fazer na sua vida e na vida de cada um de nós, porque não acabou ainda. Muitos aqui são jovens, alguns já têm mais idade, mas o tempo de Deus, como eu falei, ele é diferente do nosso. Então, ele ainda tem muitas coisas para fazer na vida dos jovens, dos idosos, do pessoal da SAF, do pessoal da UPH, da UMP, de todo mundo, das crianças principalmente. E eu queria deixar para vocês algumas lições para a gente poder praticar, para a gente poder deixar na nossa mente e lembrar delas durante a nossa vida toda. A primeira é que o nosso Deus é um Deus de novas histórias.
Como a gente viu lá, parecia que tudo tinha acabado. Mas Caleb falou, não, eu sei o que Deus me prometeu, ele tem uma nova história para fazer, e não importa o momento que eu estou vivendo. Deus é um Deus de novas histórias. E não esqueça a sua história. Não esqueça a sua história. Tudo que você passou até aqui é algo que vai te impulsionar lá na frente, né? É o que o poeta diz também, ó, não importa o que o passado fez de mim, importa o que farei com o que o passado fez de mim. Ou seja, as nossas histórias, elas servem para uma coisa, para lembrar quem a gente é, para lembrar o que a gente passou, só que o que define quem a gente vai ser no futuro é o que a gente faz hoje, né? O nosso pensamento hoje. Parece uma palavra meio de coach, mas não é não. Isso é verdade, porque a Bíblia nos mostra isso, né? Que a gente tem que viver sempre olhando para Cristo, que é o nosso alvo, como diz o apóstolo Paulo, mas também sem esquecer das coisas que ficaram para trás, né? Mas pensando no nosso alvo, que é Cristo. E aí, não se importe com a opinião dos outros. Isso é uma coisa realmente, é um fato muito importante. Vão ter pessoas que, às vezes, até pensando no seu bem, vão querer te jogar para trás, fazer com que você não enxergue os planos que Deus tem para a sua vida, mas nós não devemos nos preocupar tanto com a opinião de algumas pessoas, né? Analise um pouquinho, dê uma filtrada, veja quem é essa pessoa, se é uma pessoa que realmente ama, se quer o seu bem, ou se às vezes ela quer o seu bem, mas ela viveu experiências diferentes das suas. Veja se ela está falando isso inspirada por Deus, se ela ora com você, se ela busca a palavra que Deus tem para a sua vida também junto contigo, né? Então, não se importe com a opinião de algumas pessoas também, isso é muito importante. Há um propósito de Deus para a sua vida. Acho que isso, a gente fala muito isso sem pensar, sem analisar realmente o que essa frase quer dizer. Há um propósito de Deus para a sua vida, quer dizer que tudo que você faz é inspirado por Ele. Lá na nossa confissão de fé de Westminster, que eu sei que vocês estavam estudando aqui, o primeiro ponto qual é o fim principal do homem, né? E o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus em tudo que a gente faz e ter alegria nisso, fazer isso com alegria. Então, se o nosso propósito é esse, Deus tem um propósito para a nossa vida, em todas as situações. A gente divide em áreas, né? Mas a nossa vida com Deus é uma só. E Ele vai trabalhando em algumas áreas, algumas situações da nossa vida, mas é uma só, não tem como separar. Ah, não, essa área eu quero que Deus atue, essa aqui eu vou atuar sozinho. Isso não existe. Deus tem um propósito para toda a sua vida, não só para uma área específica. E esteja pronto para novas histórias, né? Esse é um convite ao encorajamento. Esteja pronto para novas histórias, que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, assim como Ele fez lá com o Caleb e na vida de muitas pessoas, na vida da tia Ana, do tio Ageu. Ele tem algo novo para fazer na sua vida, e você precisa estar preparado. Se você não encarar de frente, essa situação fica mais difícil, né? Faça como o Caleb, fala, eu estou preparado, e Deus pode fazer a sua vontade agora, porque eu já estou preparado, estou pronto, eu me preparei a vida toda para isso. E a última frase, a última palavra que eu queria deixar para vocês é que a vida é feita para quem acredita. Então tenha fé em Deus, tenha fé na vida que Deus preparou para você, na vida que Ele já sonhou lá atrás, que a gente ainda não enxerga, mas que Ele vai cumprir. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, nesse dia de festa, nesse dia especial, mas nesse dia que também Deus nos convida a olhar para frente e enxergar aquilo que Ele quer de nós, enxergar que ainda não acabou, a enxergar que ainda tem muita coisa para ser feita. É hora da gente levantar, a gente se animar e se colocar nas mãos de Deus para que Ele faça muitas e muitas coisas na nossa vida ainda. Eu gostaria de orar por cada um de vocês, por mim também, né, para que a gente possa se colocar nas mãos de Deus e
aprender a confiar que Ele tem um propósito para a gente, independente do momento que a gente está vivendo. Então vamos orar agora? Senhor, querido Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de lermos da Tua palavra, de ouvirmos da Tua voz. Obrigado porque sabemos que ainda não é o momento, Senhor, de desistir, de achar que tudo se acabou. Pelo contrário, nós sabemos que Deus ainda tem o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer na nossa vida e nós queremos estar preparados, Senhor. Para no momento que o Senhor nos chamar, a gente falar, pode deixar que agora eu estou preparado, eu vou assumir a minha terra, eu vou receber aquilo que o Senhor preparou para mim, Senhor. Mas que nós possamos estar nos preparando, que nós possamos a cada dia, mais e mais, se preparar baseados na Tua palavra, em oração e através do nosso trabalho firme e fiel, Senhor, a Ti. Esteja com cada um aqui, Senhor, cuide daqueles que estão cansados, achando que não tem mais como, não tem mais esperança, que o Senhor renove as forças, para que continue lutando, continue entregando a vida em suas mãos, para que o Senhor possa usar, Senhor, para que o seu trabalho possa se expandir, para que nós possamos fazer aquilo que nós viemos fazer aqui na terra, que é glorificar o Teu nome com alegria e sabendo que o Senhor vai fazer muitas coisas na nossa vida ainda. Tudo isso nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.